O vento uivava como 1000 agulhas, enquanto Richard avançava pela neve aparentemente interminável. Seu traje térmico já estava falhando, sua fonte de energia se esgotando mais rápido do que ele esperava. A queda já tinha sido ruim o suficiente, mas agora ele enfrentava um problema ainda maior. Ele estava preso neste deserto congelado e morreria se não encontrasse abrigo em breve. Ele cerrou os dentes e se forçou a seguir em frente, apesar do frio entorpecendo os lábios. Seu navio, ou o que restava dele, estava, a quilômetros de distância. Tudo o que ele podia ver eram destroços carbonizados incrustados na paisagem gelada. Seu sinalizador de emergência estava apitando, mas ele não tinha ideia de quem o ouviria. Como resultado, ele teve que aceitar o fato de que teria que se virar sozinho por um bom tempo. A geada em seu visor dificultava a visão, mas ao olhar para o horizonte, ele avistou uma luz tênue piscando. Não era natural, então, ele sabia que tinha que ser um fogo. Com energia renovada, ele continuou movendo-se tão rápido quanto suas pernas congeladas permitiam, seu coração disparando com partes iguais de medo e excitação. Com uma mistura de esperança e desespero, ele se aproximou do pequeno edifício improvisado, feito de metal e rocha recuperados. Não era muito, mas havia uma fina trilha de fumaça, saindo de uma ventilação no telhado, dando a impressão de que havia calor lá dentro. Richard não perdeu tempo e dirigiu-se à entrada, onde bateu na superfície metálica com o punho enluvado. Sem resposta. Ele tentou novamente, desta vez com mais força, dizendo: "Alô, tem alguém aí?" Sua voz estava rouca por causa do frio mal audível devido ao vento, ainda sem resposta. Ele hesitou antes de alcançar a liberação manual da porta caso ninguém respondesse. Dentro, ele não estava prestes a morrer de frio. A porta deslizou com um gemido e uma onda de calor envolveu Richard. Quase desabando de alívio, ele olhou para o outro lado da sala e viu uma figura em pé, envolta em um tecido escuro e isolante. Seus olhos amarelos penetrantes estavam fixos nele com uma mistura de choque e irritação. Sua pele, de um tom inquietante de violeta, brilhava levemente sob a luz. Sob a luz do abeto, 2 pequenos chifres se projetavam de sua testa, enquanto seus longos cabelos escuros caíam soltos pelas costas. Richard sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele já havia encontrado muitas espécies alienígenas antes, mas esta tinha um ar peculiar. Num instante, a expressão dela mudou de surpresa para raiva, e sua voz foi aguda e carregada de hostilidade. Richard estendeu as mãos desajeitadamente e deu um passo trêmulo para frente. "Eu acidentei minha nave a algumas milhas daqui. Preciso de abrigo." Ela disse com os olhos semicerrados, mas ela não reconheceu Richard. Ele engoliu em seco, sua voz mal acima de um sussurro, enquanto admitia: "Não serei um fardo. Só preciso me aquecer. Vou embora assim que a tempestade passar." Ela cruzou os braços sobre o peito, claramente desconfiada dele. E se ele dissesse não, sem armas e sem poder de persuasão, ele não podia impedi-la de expulsá-lo. Interrompendo-a com um suspiro irritado, ela gesticulou para o canto mais distante da sala. "Senta-te ali e não toques em nada", disse ela, e Richard não perdeu tempo correndo para dentro, batendo a porta atrás dele. Ele desabou perto do fogo, esfregando os dedos juntos para reanimá-los do frio. O calor era quase doloroso, mas era uma bênção depois do frio. A mulher alienígena o observava, seu olhar afiado e desconfiado. "Você é sortudo? Estou me sentindo generosa." Ela murmurou enquanto Richard exalava. Ela não respondeu, mas, em vez disso, virou as costas para ele e continuou o que estava fazendo antes de ele chegar. Richard estudou seu entorno, que era simples, mas funcional. Uma fogueira no meio fornecia calor e suprimentos, como recipientes de metal, rações de comida e peças de equipamentos recuperados estavam empilhados contra as paredes. Uma área de dormir foi montada contra um dos lados,
coberta com peles grossas. Foi então que ele percebeu que este não era apenas um esconderijo temporário. Ela estava ali há algum tempo. Seus olhos se voltaram para ela. Você mora aqui? Ela lançou-lhe um olhar irritado, e Richard claramente hesitou antes de perguntar por quê. Ela ficou um pouco tensa depois, deu de ombros. Não é da sua conta. Richard franziu a testa, mas se absteve de insistir no assunto, decidindo, em vez disso, aquecer-se, esticando seus membros gelados. Eles ficaram em silêncio por um tempo, e então ela falou novamente desta vez, perguntando: "Qual é o seu nome?" Ela parecia pensar um pouco antes de responder Susan. Richard assentiu lentamente e ela respondeu: "Bem, obrigada, Susan, por me salvar de uma morte certa." Susan bufou. "Ainda não me agradeça. Eu ainda posso te expulsar apesar da nossa conversa." Situação Richard sentiu um sorriso sutil surgir em seus lábios. Afinal, o fato de ele ainda estar vivo era a coisa mais importante. Ele se sentou perto do fogo esfregando as mãos, enquanto o calor lentamente voltava ao seu corpo. Seus membros ainda estavam rígidos e seu rosto queimava do frio, mas, pelo menos, ele não estava morto. Susan sentou-se do outro lado do abrigo, seus olhos cansados e sem expressão, fixos nele. Os instintos de Richard lhe disseram que ele era um convidado indesejado. Richard, lutando para conter sua frustração, soltou um suspiro frustrado. Susan finalmente quebrou o silêncio com um escárnio dizendo: "Eu deveria ter deixado você congelar." Ela estreitou os olhos, mas ele não deveria confundir isso com bondade. Ela não gosta de humanos. Richard inclinou a cabeça para o lado irritado. "Não me importa se você gosta de mim ou não. O que importa é que você me deixe ficar até a tempestade passar." Susan soltou uma gargalhada, seu tom desprovido de humor. "A tempestade não vai passar tão cedo." Richard perguntou, gesticulando em direção à porta. "Você acha que isso é só uma nevasca passageira? Este planeta não funciona assim. Tempestades aqui duram dias, às vezes semanas." Richard sentiu um aperto no estômago, preocupado que poderia ficar preso ali por um bom tempo. Richard passou a mão pelo cabelo curto e desgrenhado, enquanto Susan sorria com sua reação, claramente divertida com sua frustração. "Não tenho muita escolha, tenho," ela disse friamente. "Então é melhor você não ficar no meu caminho." Richard a observou cuidadosamente, percebendo que havia algo de estranho nela. Sua presença, assim como seu comportamento hostil, a denunciava como mais do que apenas mais uma colonizadora alienígena. Seu comportamento sugeria que ela estava ali há bastante tempo. No entanto, ele hesitou antes de perguntar há quanto tempo ela estava ali. Em vez disso, ela se ocupou em cuidar do fogo, cutucando as brasas com uma vara de metal. Depois do que pareceu uma eternidade, ela finalmente murmurou algo para Richard, que detectou um toque de amargura em seu tom. Ele poderia ter investigado mais, mas algo lhe dizia que ela não ficaria satisfeita. Em vez disso, ele mudou a conversa para como ela havia até construído este lugar, ao que ela resfolegou antes de responder: "Eu não construí. Eu encontrei." A testa de Richard se franziu de confusão enquanto ele perguntava: "Então alguém esteve aqui antes de você?" Susan deu de ombros, como se não importasse. Afinal, quem quer que fosse já desapareceu há muito tempo. Ao dar mais uma olhada ao redor do abrigo, ele pôde ver o que ela queria dizer. As paredes eram reforçadas, com metal recuperado, mas parte da estrutura original parecia velha, desgastada e quase antiga. Suzy claramente não estava à altura quando se tratava de resolver o mistério em torno do abrigo. Confie nele. Se ele fosse ficar preso aqui com ela, isso seria um problema. "Você realmente despreza tanto os humanos?" ele perguntou. A expressão de Susan ficou fria ao encontrar os olhos dele, e Richard soltou uma respiração profunda. "Então você não é do tipo amigável," disse Susan com um sorriso que traiu seus verdadeiros sentimentos.
Richard suspirou, parecendo confuso. Honestamente, eu não me importo, ele disse. Mas estamos os dois presos aqui e lutar um contra o outro não vai ajudar. Susan recostou-se, cruzou os braços e disse: Eu não preciso do seu... Richard riu com desdém e perguntou: O que acontece se algo lá fora decidir nos visitar? Susan cerrou os dentes e disse: Não há nada lá fora. Richard ainda não estava convencido, então ele se encostou na parede de metal frio e balançou a cabeça. Eles estavam prestes a entrar em uma longa tempestade de silêncio. Mais uma vez, o único som era o do fogo crepitando e do vento implacável lá fora. Dentro do abrigo, a temperatura era suportável, mas Richard sabia que não duraria. Ele não tinha nada além das roupas que vestia e das roupas que Susan estava disposta a lhe dar. Ele já tinha passado por coisas piores, então não ia deixar que ela o manipulasse. Finalmente Susan falou novamente, sua voz mais suave, desta vez dizendo: Não faça nada, estúpido humano. O vento lá fora uivava como um monstro batendo incansavelmente contra o abrigo. As paredes de metal rangiam sob o peso, e Richard podia sentir o frio entrando pelas fendas. Apesar do fogo, os reguladores internos de temperatura de seu traje já haviam falhado há muito tempo, deixando-o vulnerável ao pouco calor que as chamas podiam oferecer. Susan, no entanto, parecia indiferente. Ela sentou-se calmamente ao lado do fogo, com as pernas cruzadas, e cutucou as brasas com uma vara de metal. Como se a mortal tempestade lá fora fosse insignificante, Richard puxou os braços para o peito para suprimir um calafrio. Ele odiava sentir-se fraco, mas estava mal conseguindo se manter firme. Seus músculos doíam, por causa do frio, e cada respiração saía em uma nuvem de névoa. Susan finalmente olhou para cima, seus olhos amarelos se estreitando enquanto dizia: Você está tremendo. Richard soltou uma risada sem humor e ela revirou os olhos expressando sua decepção. Ele lançou-lhe um olhar fulminante e disse: Fico feliz que você esteja preocupada. Eu não estou. Richard esfregou as mãos frias na tentativa de se aquecer, mas o fogo não estava acompanhando a temperatura que diminuía rapidamente. Susan esfregou as têmporas e gemeu: Isso é uma perda de tempo. Você não vai sobreviver à noite assim. Richard fez uma careta e disse: Eu vou conseguir, mas você não. Susan levantou-se e disparou. Os humanos são fracos, seu corpo já está se desligando. Eu consigo ouvir seu coração desacelerando. Você vai morrer. Perecer do frio antes mesmo da tempestade atingir seu pior momento. Richard estava prestes a argumentar, mas sabia em seu coração que ela estava certa. Ele sentiu seu corpo se desligando, seus movimentos desacelerando e sua mente nublada. Ele precisava de mais calor. Susan, com a expressão irritada, exalou com força pelo nariz. Não posso acreditar que tenho que fazer isso, ela disse. Antes que Richard pudesse perguntar o que ela queria dizer, ela se aproximou dele, agarrou a gola do seu casaco e o puxou para frente com uma força surpreendente. Não posso acreditar que tenho que fazer isso. Richard ofegou e tropeçou enquanto ela continuava. Arrastou-o para o quarto. Susan permaneceu em silêncio, e então ela abriu os grossos peles que cobriam sua cama, empurrou-o para dentro e subiu atrás dele. Richard congelou tanto fisicamente quanto metaforicamente ao sentir o corpo dela pressionando contra o dele e um calor irradiando dela que era diferente de tudo que ele já havia sentido antes. O calor era mais profundo do que o calor corporal, e ele podia sentir que penetrava em seus membros dormentes quase imediatamente. O que você está fazendo? Ele gaguejou com o coração disparado no peito. Susan franziu a testa e disse para ele calar a boca, humano. A mente de Richard corria confusa enquanto tentava processar a notícia. Ele havia pousado forçosamente em um deserto congelado, descoberto uma mulher alienígena, vivendo em reclusão,
e agora estava em sua cama, porque ela aparentemente irradiava calor como uma fornalha viva. Susan o pegou de surpresa com seu desabafo abrupto. Recuso-me a deixar-te morrer aqui. Já és demasiado frágil. Eu também não estou gostando disso, sábia. Susan murmurou entre dentes, enquanto lançava um olhar fulminante para Richard. Você não precisa agir como se isso fosse a pior coisa do mundo. Richard se mexeu de forma desajeitada, como um sobrevivencialista. Ela puxou as peles sobre o corpo, selando o calor, e Richard não podia negar que estava funcionando. A sensação de formigamento voltou aos seus dedos dormentes, mas a situação ainda era extremamente desconfortável. Com um profundo suspiro, Richard forçou-se a relaxar. Apesar da awkwardness, ele teve que admitir que isso estava ajudando. O calor era real e estava salvando sua vida. Obrigado, ele murmurou. Susan estalou a língua, mas Richard apenas soltou uma risada ofegante. Você é quem me puxou para a sua cama. Ela disse, seu olhar se tornando mais feroz. Eu ainda posso te expulsar, respondeu Richard sabiamente. Lá fora, a tempestade rugia, o vento batendo contra as paredes. Dentro, sob as peles grossas e o calor estranho e antinatural de Susan, Richard sentia-se seguro. Finalmente ele parou de tremer. Ainda estava machucado e exausto do acidente, mas sentiu um lampejo de esperança de que poderia sobreviver à noite mesmo que sua nova parceira de sobrevivência o desprezasse evidentemente. Richard deitou-se imóvel, sua mente atordoada pela absurdidade de sua situação. Ele estava deitado contra uma mulher alienígena que acabara de conhecer o calor do corpo dela, emanando um aroma desconhecido e uma camada de pelos grossos cobrindo-a. Apesar de estar salvando sua vida, a situação constrangedora só piorava para Susan. Ela fingiu não se importar, mas seus olhos amarelos estavam fechados e sua respiração era lenta e constante. Era óbvio que ela também não estava entusiasmada com o arranjo. Depois de um longo silêncio, Richard finalmente falou. Isso é uma coisa da sua espécie. Susan abriu os olhos rapidamente, lançando-lhe um olhar irritado. Ele explicou sobre o calor corporal, movendo-se ligeiramente antes de parar. Ela lançou-lhe um olhar de aviso, dizendo, quero dizer, você é ridiculamente quente. Ela franziu a testa e bufou revirando os olhos. É uma adaptação biológica. Nossa espécie evoluiu em um planeta com mudanças extremas de temperatura. Então geramos calor para sobreviver em ambientes frios. Richard arqueou uma sobrancelha e disse, conveniente. Susan estalou a língua para indicar que não concordava, mas Richard sorriu e disse, então você se importa. Susan rebateu dizendo, se você morrer, seu corpo vai levar uma eternidade para congelar completamente e eu não preciso do cheiro ficar pairando no meu abrigo. Richard soltou uma risada inconsolável pensando, você tem uma maneira engraçada de mostrar preocupação. Susan suspirou. Apenas vá dormir. Richard queria argumentar, mas estava ficando muito exausto para se manter alerta no ambiente quente. Justo quando ele estava prestes a adormecer, um estrondo alto ecoou do lado de fora. Seus olhos se abriram abruptamente e ele ouviu a expressão de Susan escurecer enquanto ela implorava para que ele ficasse quieto. A tempestade estava. Lá fora, algo mais estava se agitando. Passos pesados e arrastados crunchavam na neve, e um rosnado baixo e gutural ecoava pelo abrigo. O que diabos está acontecendo? Richard sussurrou. O aperto de Susan na palavra proibida tornou-se ainda mais rígido e toda a estrutura tremeu quando outro estrondo alto atingiu a parede externa, fazendo Richard sentir o corpo tenso de Susan ao seu lado. O que quer que estivesse lá fora não era amigável. Richard começou a se mover, mas a mão de Susan disparou, segurando firmemente seu braço. Podemos sentir movimento. Ela sussurrou sua voz cheia de medo. Richard engoliu em seco,
mas podia sentir o calor irradiando dela. A criatura do lado de fora rosnou e arranhou o metal, dificultando a respiração de Richard. De repente, a presença se afastou e o vento uivante diminuiu. Depois do que parecia uma eternidade, o abrigo voltou a ficar em silêncio. Richard estava tremendo, perguntando-se o que tinha acontecido. Susan havia soltado seu braço, mas sua expressão era indecifrável, por isso ele evitava sair à noite. Richard a encarou. Está claro que você estava ciente dessas coisas, ela disse. O planeta não é apenas frio. É um terreno de caça para criaturas que não se importam com a sua espécie, desde que você esteja quente. Richard se estabilizou, passando a mão pelo rosto. Se o carvão não o matar, os monstros lá fora o farão. Susan sorriu. Agora você está se saindo bem. Richard gemeu, deitando-se contra as peles. Isso está ficando cada vez melhor. Susan não respondeu. Em vez disso, ela olhou para o teto com uma expressão distante. Richard não a pressionou. Ele tinha a sensação de que ali ela guardava muitas informações dele, mas ele escolheu se concentrar em uma coisa. Ele havia caído em um deserto congelado. Estava preso em um abrigo com uma mulher alienígena que era hostil a ele. E lá fora, na tempestade de neve interminável, algo os esperava. Algo queria que eles estivessem mortos. Richard ficou acordado por horas, olhando para o teto mal iluminado do abrigo. O fogo do lado de fora havia se reduzido a brasas incandescentes, projetando sombras tremeluzentes contra as paredes de metal. A tempestade lá fora continuava a rugir, mas o ruído da criatura havia desaparecido no uivar dos ventos. Susan não tinha se movido muito desde o encontro deles, então ela estava. Sua respiração era lenta e constante, mas ele podia perceber que ela não estava dormindo. A tensão em seu corpo permanecia palpável, e de vez em quando seus dedos se contraíam levemente, como se estivesse pronta para reagir a qualquer momento. Richard soltou um suspiro silencioso, e Susan não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela olhou fixamente para o espaço, seus olhos fixos em algum ponto distante, além da luz do fogo. Finalmente, ela falou sua voz mais suave do que antes, desprovida da mordacidade habitual. Mas, desta vez, não era raiva ou aborrecimento. Era algo completamente diferente, resignação. Talvez Richard estivesse um pouco hesitante antes de perguntar a Susan por que ela virou a cabeça, seus olhos amarelos encontrando os dele. Por que você se importa? Ela perguntou. Richard deu de ombros. Talvez porque acabei de perceber que posso ficar preso aqui por um tempo. Gostaria de saber por que minha única companhia é um exilado alienígena rabugento que acumula calor como um forno vivo. Susan riu com desdém, mas não argumentou por um momento. Ele pensou que ela não ia responder. Mas então, ela soltou um suspiro lento e disse: Eu fui deixada aqui. Richard franziu a testa, fazendo a mandíbula de Susan se apertar. Richard já lidara com exilados antes. Alguns eram criminosos, outros eram vítimas de traição política. Susan não respondeu, mas o brilho de emoção em seus olhos disse o suficiente. A exalação de Richard deve ter sido terrível. Ela deu um sorriso amargo, e você poderia dizer que o silêncio foi brutal. Estender-se entre eles mais uma vez, mas desta vez parecia diferente, menos hostil. Richard moveu-se ligeiramente sob as peles, sentindo o calor que ela emanava. Há quanto tempo você está aqui fora? Susan perguntou seus olhos, se desviando para o fogo. Richard franziu a testa, perguntando-se se Susan já havia considerado ir embora. Susan riu secamente, acrescentando: Meu povo não quer que eu volte, e não é como se os humanos me recebessem de braços abertos. Richard hesitou, reconhecendo que a galáxia não era exatamente um lugar acolhedor para exilados, especialmente aqueles de espécies que não se davam bem com os humanos. No entanto, ele não pôde deixar de expressar sua frustração.